Just like a Sunday. Insetos formam um grupo com o maior número de espécies conhecido entre os artrópodes, cerca de 900 mil espécies, a maioria encontradas no ambiente terrestre. Os insetos são animais invertebrados e fazem parte da classe insecta. São os únicos animais vertebrados capazes de voar e possuem patas articuladas. Por possuírem patas articuladas, são classificados na fila dos artrópodes. O corpo de todos eles divide-se em 3 partes: cabeça, abdômen e tórax. Os insetos possuem também 6 patas anexas ao tórax e nesta região pode haver também 2 asas ou, em alguns casos, 4 delas. Grande parte dos insetos possuem 2 olhos, formados por vários outros olhos menores, ou olhos simples, ou seja, tem a formação de vários olhos em um só. As antenas. A maioria dos insetos possui antenas que lhe permitem um olfato mais aguçado, o que facilita na captura de sua presa. A respiração dos insetos é feita através das traqueias, que são pequenas furinhas em sua pele, ou seja, a respiração é traqueal. Os insetos são dioicos. Eles possuem sexos separados e a maioria deles sofrem um processo de metamorfose, que consiste na transformação do corpo do animal e do seu modo de vida. O corpo dos insetos é revestido por uma armadura muito resistente, que chamamos de exoesqueleto. O exoesqueleto é constituído principalmente por quitina, que é um carboidrato do grupo dos polissacarídeos. Como o exoesqueleto é uma estrutura muito rígida, o inseto só consegue crescer após a troca desse exoesqueleto velho, que é o processo que chamamos de muda ou equidise. Durante a muda, o organismo do inseto produz um exoesqueleto embaixo desse velho, que racha, permitindo a saída do inseto. Assim que sai do exoesqueleto velho, o inseto, que agora está com exoesqueleto novo e muito flexível, cresce até durante alguns minutos ou horas, e a partir desse momento ele fica duro e o crescimento para. Os insetos são de extrema importância para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas terrestres, sem os quais a reciclagem e toda a cadeia alimentar entraria em colapso, já que a base da cadeia alimentar de muitos outros animais, inclusive para o ser humano, em algumas culturas do nosso planeta, onde certos insetos como gafanhotos, besouros, iças, larvas de insetos ou até baratas são iguarias com alto teor proteico. Processo da adaptação dos insetos na Terra. Bem, os insetos permanecem como a única barreira biótica que é biótica ao domínio total dos humanos na Terra. Além disso, os insetos, ao longo da sua vida, ao longo do tempo, elas passaram por muitas transformações que ajudaram na adaptação deles em vários ambientes. E entre elas se destacam o exoesqueleto, que permite aos insetos uma grande área de exerção muscular, facilita na evaporação e protege os órgãos internos. Também temos as asas funcionais, que fornecem aos insetos a capacidade de deslocamento, facilita a procura de alimentos e facilita a fuga com seus inimigos naturais, com a dispersão. Ou também o seu tamanho pequeno, que facilita com os insetos, faz com que eles precisem de pouco alimento para poder sobreviver, e também facilita na fuga. E também temos a metamorfose completa. O fato de passarem por vários estágios faz com que os insetos possam viver em vários ambientes, que permite da larva ao adulto viver em condições totalmente diferentes. E também temos o aumento de número de espécies. Graças a esses benefícios que eles têm, a espécie se multiplica muito rápido e a sua capacidade de adaptação seja muito maior. Manejo de pragas com auxílio de inimigos naturais. Os animais que comem insetos na forma larva ou adulta não são poucos, daí a importância da não contaminação do meio ambiente com agroquímicos. Todas as pragas possuem seus inimigos naturais que as evoluem e as destroem. Daí a importância da preservação de matas, cerca-vivas e capoeiras para manter a diversidade natural da fauna.
Todos fazem parte de um grande conjunto natural que contribui para a manutenção do equilíbrio da natureza. Existem plantas que servem de refúgio a esses inimigos. Assim também existem plantas que desfavorecem, que não dão esse abrigo a esses inimigos naturais. Um dos principais exemplos é a joaninha e a vespinha, que parasitam especificamente os pulgões, que são pragas que se alimentam da seiva das folhas. O que é polinização? É o processo que garante a produção de frutos e sementes e a reprodução de diversas plantas, sendo os principais mecanismos de manutenção e proteção da biodiversidade na Terra. Para que ela ocorra, entram em ação polinizadores, que são animais como abelhas, vespas, borboletas e também a chuva e o vento também compõem esse processo. No Brasil, estima-se a existência de mais de 3.000 espécies diferentes de abelhas, mas apenas pouco mais de 400 estão catalogadas. Também existem as abelhas Apis mellifera, conhecida como abelha do mel ou africanizadas. Elas são abelhas exóticas, híbridas do cruzamento de abelhas trazidas da Europa e da África, mas também são utilizadas na apicultura. São abelhas com ferrão. A importância da polinização. Cerca de 85% das plantas com flores presentes nas matas e nas florestas da natureza dependem em algum momento dos polinizadores para se reproduzirem. As abelhas cumprem um papel imprescindível, verdadeiros cupidos da natureza, transportando pólen entre as plantas e garantindo assim a variação genética, tão importante ao desenvolvimento das espécies, o equilíbrio dos ecossistemas e das reproduções das espécies. Agora iremos falar um pouco sobre os insetos na cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de organismos interligados por relações de alimentação. É uma maneira de expressar a relação de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores e os decompositores. Ao longo da cadeia alimentar, existe uma transferência de nutrientes e energia, que vai em direção dos produtores para os consumidores, e que essa transferência fecha-se com o retorno dos nutrientes para os produtores, que são possibilitados pelos decompositores, que transformam a matéria orgânica dos cadáveres em matéria simples. E por final, os decompositores são aqueles que transformam a matéria orgânica dos cadáveres ou excrementos em matérias simples, retornando o nutriente da matéria simples para os produtores. O primeiro nível da cadeia alimentar é constituída pelos autrotróficos, seres que conseguem produzir seu próprio alimento. O exemplo dos produtores são as plantas, seres que conseguem produzir, pelo meio da fotossíntese, seu próprio alimento. O segundo nível é constituído pelos heterotróficos, seres que não conseguem produzir seu próprio alimento, também conhecidos como os consumidores. Os consumidores eles podem ser herbívoros, carnívoros ou os decompositores. Os consumidores também são subdivididos em pequenas camadas, como consumidores primários, secundários, terciários e diante. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários e assim por diante. Neste caso, os insetos entram como consumidores. Eles podem ser primários ou secundários, aqueles que consomem os produtores ou os consumidores primários. Um exemplo de uma cadeia alimentar é constituído primeiramente por uma planta que produz o seu próprio alimento. O próximo seria uma lagarta que consome dessa planta, uma ave que consome a lagarta, e quando essa ave morre, os decompositores transformam a matéria dela em nutrientes que voltam a servir como nutrientes para as plantas.
Os insetos complementam o cardápio de aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo, predominantemente na Ásia, África e América Latina. Tem sido parte da dieta de muitas pessoas por muitos anos. E a entomofagia, que seria a cultura de comer insetos, só veio a ganhar mídia há poucos anos atrás. As vantagens para a saúde são: os insetos são fonte de proteína de alta qualidade, ácidos graxos, vitaminas e micronutrientes como ferro, zinco e fósforo. A concentração proteica e lipídica é bem maior do que de vários animais de grande porte, como galinhas e gados. E o risco de doenças transmitidas é bem menor. E vários insetos têm produtos de funções medicinais, sendo eles o mais conhecido, o mel. E o ciclo dele se dá em 4 etapas: a fase do ovo, da larva, da pupa e o adulto. A fase do ovo inicia-se quando eles são depositados em criadouros, que podem ser em cárceres de água. Eles são depositados na parede dos criadouros, não exatamente na água. Os ovos eles têm cerca de 0,4 milímetros e eles apresentam cor branca, mas em contato com oxigênio, eles ficam escurecidos. Eles podem ficar até 450 dias sem eclodir, sem a ruptura, porque eles são muito resistentes ao ressecamento, que eles podem ficar 450 dias até a próxima temporada de chuva, porque eles, em contato com a água, que eles vão eclodir, que vai vir a ruptura. A próxima etapa, que é a fase da pupa, é a fase em que eles não vão ter alimentação. Eles vão passar. A próxima fase é a fase da larva. É a fase em que ele... A próxima fase é a fase da larva. É a fase aquática do ciclo. Nessa fase, ele vai apresentar cabeça, tórax e abdômen. O abdômen vai ter 8 segmentos. Nessa fase, ele vai se alimentar de substâncias orgânicas. Se ele estiver em temperaturas de 25 a 29 graus, ele vai ter um bom desenvolvimento e a fase da ruptura do ovo até o final da fase da larva vai ser de 5 dias. A fase da pupa é a fase onde ele não vai ter alimentação. Ele vai passar pelo processo de metamorfose e vai ficar sobre a superfície da água. Ele vai ter o corpo dividido em cefalotórax, que é a junção da cabeça com o tórax e o abdômen. Vai ter uma aparência de vírgula. Nessa fase, ele vai ficar na superfície da água, para quando ele se tornar adulto, facilitar o seu voo. Da fase da larva para o adulto, ele vai ter duração de 3 dias. O adulto é a fase em que ele está apto a transmitir doenças, e é a fase onde ele vai ter o acasalamento. Quando acontece a cópula entre a fêmea e o macho, a fêmea está apta a... Da fase da pupa para o adulto tem duração de aproximadamente 3 dias. A fase adulta é quando o mosquito está apto para transmitir doenças e ele está apto para o acasalamento também. Quando há cópula entre a fêmea e o macho, a fêmea está apta a desenvolver os ovos e a depositá-los também. Ela precisa de sangue para que o desenvolvimento dos ovos seja terminado. Depois de 3 dias da ingestão de sangue, ela vai depositar os ovos em vários criadouros diferentes, principalmente na fase da tarde, e uma fêmea pode gerar na vida 1.500 mosquitos. With this, rush up the place.